O Rio de Janeiro vive um momento histórico de crescimento econômico e social, com previsão de grandes investimentos em todos os setores. E o Legislativo do Estado tem papel importante nessa nova etapa. No Rio em Foco especial de hoje, o novo presidente da Assembleia Legislativa e também do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, deputado Paulo Melo, fala sobre a agenda do Parlamento para os próximos anos. A capital do Rio de Janeiro é uma das 10 metrópoles mais dinâmicas do mundo. A Global Metro Monitor analisou o comportamento econômico das capitais mundiais nos últimos 3 anos. No Rio, o crescimento do número de novas empresas foi de 60% e foram criados 450 mil novos postos de trabalho. Presidente, é uma perspectiva aí que se cria não só para a cidade, mas também para o Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouco, deputado, sobre o papel da Assembleia Legislativa nessa agenda econômica do Estado. Olha, Geisa, o papel da Assembleia Legislativa foi, é e será preponderante e determinante, né, no sentido da atração de novos investimentos para o Rio de Janeiro. É importante a segurança jurídica, é importante a união nas esferas do poder. Nós hoje comungamos de uma forma tão harmoniosa poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, além das integrações com o poder municipal máximo, que é a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e o governo federal. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela dá tranquilidade ao governo para fomentar as políticas públicas. Olha, o advento da Lei 4.533, que era a chamada Lei Rosinha, e que hoje é a Lei Sérgio Cabral, modificou o cenário de investimentos no Estado do Rio de Janeiro, né? Isso se concentrava na Baixada Fluminense, um pouco ali em Itaguaí, e hoje você vê o desenvolvimento chegando a quase todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Pela uma discussão séria, pelo Fórum de Desenvolvimento, pela participação ativa de uma forma muito determinante da Assembleia Legislativa, no sentido de dotar esses municípios de mecanismos de incentivos fiscais que pudessem desenvolver as suas cidades, gerando emprego e renda. Algumas personalidades do nosso Estado têm perguntas para o senhor. O primeiro é o presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o economista André Urani. Presidente Paulo Melo, o Rio de Janeiro tem vivido um momento extremamente positivo e as perspectivas para os próximos anos são ótimas. No entanto, nós temos alguns calcanhares de Aquiles. 2 deles estão no ambiente de negócio, em que há de se reconhecer progressos importantes na última legislatura, e a questão da qualidade do serviço. Minhas 2 perguntas são: o que é possível fazer no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para continuar melhorando o ambiente de negócio, especialmente aquele das micro e das pequenas empresas, e, sobretudo, a qualidade dos serviços, que são uma vergonha. Nós estamos prestes a receber o mundo na nossa cidade e no nosso estado, e nós não podemos correr o risco de passar por um papelão terrível, fazendo queijo quente mal feito, não sabendo atender o turista de uma maneira adequada. Então, essas são as minhas perguntas, presidente. Urani, eu quero só discordar de uma coisa falada por você. Eu acho que nós não estamos vivendo. Essa questão de estamos vivendo não é um momento, não, nós estamos construindo um momento. Isso não é por acaso, isso não caiu do céu. Isso é fruto, sabe, de uma construção, de um trabalho harmonioso, sabe, de pessoas compromissadas com a coisa e com a causa pública. O governador Sérgio Cabral, ele permitiu com o seu trabalho que o Rio de Janeiro viva essa experiência e que tenha uma expectativa muito maior com o seu futuro. Na questão da qualificação profissional e do ambiente de negócios, você está certo. Nós já fizemos muito, mas ainda há muito a se fazer. A Assembleia, ela mudou muito. A Assembleia Legislativa, antigamente, cerca de 15, 20, mais, há 18, 20 anos atrás, antes do Sérgio Cabral
e depois do Pisciani, era uma Assembleia que assustava os empresários, que era uma Assembleia com CPIs que não tinham nada a ver com a fiscalização, mas para atender a interesses escusos de algumas pessoas. O Rio mudou e a Assembleia também mudou. Nós hoje temos um Fórum Permanente de Desenvolvimento. A presidência, assim como era com Sérgio Cabral, com Pisciani e será comigo, atende a todos os empresários, a todos os investidores. Né? Eu, inclusive, estou trazendo para a presidência da Assembleia um grande assessor de negócios, professor de economia da Universidade do Rio Grande do Sul, para que ele possa me assessorar. Então, nós queremos sempre aprimorar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro. Quanto à qualificação, à prestação de serviços, você está correto. Eu, às vezes, saio com a minha mulher ou com meus filhos para jantar e você vai num lugar que é um lugar nitidamente turístico, frequentado pela alta sociedade, né? Você está o caso de Búzios, onde você ainda não tem uma mão de obra qualificada para atender o turista. Isso também está mudando. Olha, só este primeiro semestre serão inaugurados mais 30 CVTs, Centros de Vocação Tecnológica. Isso aperfeiçoa a mão de obra. Nós estivemos agora em Miracema, um centro de formação de mão de obra. Estivemos também em Barra do Piraí, um centro de formação de mão de obra. Para você ter ideia, vai formar quase que todos os segmentos da prestação de serviço, né? E nós inauguraremos em breve, na cidade de Saquarema, no distrito de Bacaxá, em frente ao campo do Boa Vista, que quase ganhou do Flamengo e quase foi campeão carioca, a maior escola técnica individual do estado do Rio de Janeiro. São mais de 10 mil metros quadrados de construção. A Petrobras está para ser parceira dessa escola. Nós teremos, desde a construção civil, a formação de alta mão de obra para as plataformas da Petrobras. Então, acho que o Rio de Janeiro está no caminho, porque, Orane, antigamente a FAETEC, né, a gente, às vezes, aqui no plenário, presencia tantos discursos, mas a FAETEC, antigamente, ensinava a dança do ventre. A FAETEC fazia tudo o que as pessoas não precisavam no mercado de trabalho, era para dar lanchinhos e para fazer aula de salão, dança do ventre. Eu acho que isso tudo é fundamental. Tem uma participação muito grande da Assembleia Legislativa nesse processo de melhorias e da criação mesmo dos CVTs. Né? Olha, a Assembleia doou 20 milhões. Na gestão do presidente Pisciani, a Assembleia doou 20 milhões. O que isso significa? Dá para construir 10 CVTs. Sabe? Um CVT atende em média 2 mil pessoas. Então, a Assembleia contribuiu para que 20 mil pessoas possam ter a oportunidade de se qualificarem para enfrentarem as necessidades do mercado de trabalho. E na medida que você melhora também o interior, quer dizer, os serviços no interior, isso vai se naturalmente fazer com que as pessoas também aproveitem que estão vindo para o Rio de Janeiro, para esses grandes eventos e também conheçam o interior, né? Façam um roteiro mais integrado. Geisa, o grande problema do inchaço da região metropolitana, em especial da capital do Rio de Janeiro, do processo crescente de favelização, foi exatamente a falta de investimentos no interior. O grande êxodo rural, né, o êxodo nordestino que trouxe trabalhadores para a construção civil que depois você não ofereceu nenhuma alternativa. Eles ficaram aqui com as suas famílias, entraram num processo de favelização, deteriorando a qualidade de vida de cada um deles. No interior também, você não teve nenhum projeto, né, ou projetos de fixação do homem no seu habitat natural. Sabe? Um jovem se forma em medicina em Saquarema, vem para o Rio de Janeiro. Um jovem se forma em Búzios, vem para o Rio de Janeiro. O que nós queremos hoje é, com desenvolvimento do interior, com as indústrias que estão indo para o interior. Na minha cidade, nós já temos 40 empresas, né, com protocolo de intenções assinado para que possam instalar
instalarem lá suas produções, as suas empresas. Graças à lei de incentivo. Graças à lei de incentivo. O Grupo Gerdau, num café da manhã também, antes de eu vir para o seu programa, estava com o governador Sérgio Cabral anunciando investimentos na quantia de 2,7 bilhões de reais. É um grande investimento. A licença do Ike Batista para o Porto do Açu foi liberada. Então nós vivemos um momento, sabe, construído, não vivido, construído pelas forças políticas do Estado do Rio de Janeiro, ímpar na nossa história. Melhor momento do que esse, só a chegada da família real e a abertura dos portos. No próximo bloco vamos falar sobre educação e formação de mão de obra. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Educação e formação de mão de obra são temas recorrentes não só no nosso estado. O problema afeta todo o país. Nós ouvimos 2 especialistas. Primeiro, vamos ver o que diz o presidente do Conselho Estadual de Educação, Paulo Alcântara. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o nosso ilustre deputado Paulo Melo pela sua recente posse como presidente da Assembleia Legislativa e, consequentemente, pela posse também como presidente do nosso Fórum de Desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro. A minha pergunta é diretamente referida à questão, uma das questões mais importantes para o progresso do nosso Estado, e está relacionada com a educação e com o crônico apagão de mão de obra que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, mais ainda em função dos novos projetos que foram estabelecidos no ambiente da região metropolitana e em outros municípios do Estado com o plano de aceleração do crescimento. Como será que a Assembleia Legislativa poderá ser um parceiro efetivo das universidades, das instituições de ensino em todos os níveis e modalidades, e do Conselho de Educação e da nossa Secretaria de Educação e também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que em conjunto possamos elaborar e executar políticas públicas que efetivamente reconstruam o programa de qualificação profissional e de educação continuada e de formação de uma classe trabalhadora capaz de atender às exigências desse mercado crescente, cada vez mais voltado para especificidades e peculiaridades no domínio da tecnologia, da inovação e destes novos cenários que estão sendo criados pelas grandes usinas, pelo complexo petroquímico, pelo polo siderúrgico, pela logística dos portos e por todo esse processo de progresso e efervescência que vivemos no Estado do Rio de Janeiro. Vamos ver agora o que diz o presidente do CIE, Arnaldo Nisquier. Como é que nós vamos garantir a eficiência desse processo de crescimento sem ter recursos humanos adequados? Os recursos humanos são indispensáveis. Aconteceu no Rio de Janeiro alguma coisa que eu sei que o deputado Paulo Melo também conhece, que foi agora a construção ou a criação de uma companhia siderúrgica em Itaguaí, e ela utilizou 600 técnicos importados da China. Eu fiquei horrorizado com isso. Como educador, fiquei horrorizado, educador e carioca, porque eu acho que essas vagas são dos nossos jovens. Essas vagas são da rapaziada, das moças que estão dando duro nas escolas e que querem a oportunidade do emprego. Alguém disse, bem, mas aqui nós não formamos os técnicos que precisávamos, então tivemos que recorrer à China. Ou seja, estamos resolvendo o problema da China, mas não estamos resolvendo o nosso problema. Eu acho que é muito importante que isso seja considerado, que essa prioridade esteja na cabeça dos governantes, das autoridades, para que a educação tenha também esse sentido prático que precisa ter. Técnicos em nível intermediário, eles são indispensáveis ao processo de desenvolvimento. E nós temos que formá-los adequadamente, mas temos que oferecer também a oportunidade do emprego a essa gente, como aliás faz o CIE em colaboração com diversas secretarias municipais de educação. A pergunta que eu quero fazer ao meu amigo deputado Paulo Melo, com todo o respeito que ele merece, é o que pode ser feito em termos do plano estadual de educação para garantir que os nossos jovens, ao concluir o ensino profissionalizante, da forma como isso seja definido, eles tenham acesso imediato aos empregos aqui no nosso estado. O deputado Paulo Melo vai nos dar certamente uma boa ideia a respeito
e, com isso, valorizar o Plano Estadual de Educação. Olha, eu fico contente com a participação do Paulo Alcântara, um dileto amigo, e também do Arnaldo Nisquia. Paulo, eu quero dizer que nós já estamos mudando muito. Tem que pegar, ver a planta das escolas técnicas que existem no Rio de Janeiro. E eu vou citar um exemplo simples. Em Araruama, nós temos uma escola técnica no Parque Hotel, uma escola da FAETEC. Lá nós temos cursos de hotelaria, né? Todas as pessoas que são diplomadas saem com emprego garantido. É impressionante. Trabalhar onde, Geisa? Búzios. É o grande referencial. Absorve quase que todos e todas, formandos e formandas da escola. Nós temos Bom Jardim, onde você tem uma escola de moda lá, de costura. Todos que se formam, antes de terminarem o curso, já estão empregados na indústria têxtil de Friburgo e da região, porque Bom Jardim também já tem uma indústria têxtil muito forte, indústria da moda. Então, eu acho que, respondendo ao Paulo, nós estamos trabalhando. Nós hoje temos o CCERJ, que é a universidade à distância, né, que está desenvolvendo e levando a educação aos rincões de mais difícil acesso do nosso estado. Saquarema tem um CCERJ, e só para você ter uma ideia, o vestibular social para a entrada se inscrevem pessoas de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, até do norte fluminense. Então, o governo tem um norte, o norte da formação da mão de obra, né, através dos CVTs, que é um projeto fantástico, financiado pelo governo do estado, dinheiro do governo federal, recentemente com a ajuda da Assembleia e com a participação dos prefeitos das cidades onde eles são instalados, né? É uma formação grande de mão de obra, e as pessoas que se formam, têm empregos. Respondendo e misturando as respostas, então, Arnaldo, quem se forma sai empregado. Agora, tem um papel importante do Legislativo, que é justamente ajudar nesse processo de construção dessa relação entre o que está sendo ensinado na escola e o mercado de trabalho, exigindo das empresas também que elas deem a sua cota de participação. Nós temos várias leis, Geisa, mas com sinceridade, o Legislativo fortaleceu tanto o desenvolvimento da economia no Rio de Janeiro, que as pessoas, quando têm a oportunidade de se qualificarem, têm um emprego garantido. Olha, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, foram mais de 800 pessoas que vieram da China. Mas isso é um problema quase que mundial. Nós vimos agora o conflito na Líbia de Muammar Gaddafi, onde vários navios saíram com profissionais chineses, portugueses, brasileiros, né, ucranianos. Por quê? Pela qualificação profissional. Nós queremos qualificar. O governo do estado, inclusive, com a participação da Assembleia, a força das comissões da Assembleia Legislativa, Comissão de Educação, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Trabalho, sabe, são comissões que atuam de uma maneira muito forte nesta integração Poder Executivo e Legislativo, ou vice-versa, Legislativo e Executivo. A própria construção do plano se deu dentro da Assembleia Legislativa? Se deu pelo um deputado da Assembleia Legislativa incorporado pelo governo do estado. Eu tenho conversado muito com o governador Sérgio Cabral. Qual a ideia do governador Sérgio Cabral, respondendo ao Nisquia? É que no ensino médio ele seja não conflitante, mas harmonioso também com a qualificação, com o ensino técnico profissionalizante. O governador tem pedido isso, já determinou o Risolia que o aluno, ele além de concluir o seu estágio educacional, ele tenha também a formação profissional. É o que eles chamam de ensino médio integrado, que está sendo feito lá na escola de a FAETEC faz isso. Santa Cruz faz, Saquarema fará o ensino médio integrado. Você entra, fica um pouco mais, você aprende uma profissão e aprende a grade curricular normal do ensino médio. Tem um projeto também que o Fórum está desenvolvendo, que parte principalmente da questão da articulação das entidades que fazem parte do Fórum, as universidades e o Poder Legislativo,
que traz cria uma rede de formação profissional, portal, né? tecnológica. O Eu portal acho Capacitar fantástico. Rio. Eu acho que hoje a integração tecnológica, Geisa, se faz necessária. Sabe? O mundo mudou. Em Barra do Piraí, nós temos um grande empresário lá. Esse empresário ele tem 4.000 empregados naquela região. Então nós fomos num curso lá de técnico de computadores, de consertos. Né? O cara estuda 8 horas e já sai empregado. Tem uma série de iniciativas nesse sentido, principalmente alguns setores, por exemplo, como de tecnologia da informação também, que fazem Hoje programas direcionados para as empresas. Necessita de profissionais. Qual foi o grande mote do governador Sérgio Cabral no seu governo? Despolitizar a política. E ele agora está despolitizando a educação. Isso é ruim para político no primeiro momento? O político vive na sua base, ele tem contato direto com o seu eleitor, a pessoa é indicada por políticos, não tem nada de errado, mas o governador quer dar um norte diferente, criar a gestão na área educacional. Acho isso fantástico, porque são políticas de Estado e não política de governo. Entendeu? São políticas que fortalecem o Estado, que vai fazer com que o Estado tenha uma planta de planejamento que ultrapasse 2, 3, 4, 5 governos e que ninguém tenha coragem de terminá-la. Eu cito o caso das UPPs. Por que o ambiente de negócios no Rio de Janeiro melhorou, Tom? Por causa da segurança que a gente vai falar no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Segurança pública tem papel importante no desenvolvimento econômico e social de qualquer cidade ou estado. No Rio de Janeiro, a queda dos índices de criminalidade foi estratégica para atrair novos investimentos. O programa de metas e resultados da Secretaria de Segurança é considerado um sucesso. Os índices de criminalidade como homicídio doloso, roubo seguido de morte, roubo de rua e roubo de veículos registraram quedas significativas. Como gratificação pelos bons resultados, os policiais vão receber bônus que variam de R$1 a R$3.000. O senhor considera esse sistema de bônus eficiente? Claro, qualquer empresa, você tem um programa de metas. Né? Eu, por exemplo, como presidente da Assembleia Legislativa, comigo trabalham e trabalharão as pessoas que rendem, que produzem. Assim foi no meu gabinete, quando eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e assim é na minha vida privada, dos meus negócios privados. Por que no poder público tem que ser diferente? Porque o cara ganha o seu salário, então é o seguinte, ele botou a farda, uma arma na cintura, tudo certo, ele cumpriu o papel. Não. Isso é mais uma grande visão do governador Sérgio Cabral, que teve o apoio incondicional do Poder Legislativo, da classe política do nosso Estado, representado por 70 deputados. Né? O governador, quando também despolitizou a polícia, você como representante de uma localidade, você pode informar se as forças policiais, Polícia Civil e Polícia Militar, estão funcionando como deveria. E o governador atende de imediato. Não ele atende, porque ele estabeleceu um critério fantástico. Ele não se mete. Você reclama com ele, ele imediatamente passa a sua reclamação, se for através de e-mail, se for através de ofício, para o comandante da Polícia Militar e para o secretário de Segurança. Por isso que o Rio mudou. Pergunta do professor e coronel da Polícia, Jorge da Silva, exatamente sobre o salário dos policiais e sobre dos agentes penitenciários. Vamos ouvir? Caro deputado Paulo Melo, querido amigo, eu tenho uma preocupação, que eu sei que é a preocupação sua também, que sempre foi muito atento aos anseios da população, a questão da segurança. Eu gostaria de saber que proposta o senhor tem para a área da segurança pública, para a valorização dos policiais em geral, dos policiais militares, dos policiais civis, para os profissionais do sistema penitenciário. E gostaria de saber qual é a sua posição em relação à PEC 300, essa que propõe um piso salarial para os policiais do Brasil. Meu querido Jorge da Silva, em primeiro lugar, eu não tenho planos para a área de segurança, isso é uma incumbência e uma responsabilidade privativa do governador do Estado do Rio de Janeiro, artigo 112 da Constituição.
Mas eu tenho preocupação com a área de segurança, como cidadão, como parlamentar e como presidente da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Nós jamais nos furtamos às parcerias, compramos todas as brigas para ajudar o governo do Estado do Rio de Janeiro na formalização de um novo conceito de política de segurança pública, e nós continuaremos fazendo isso. O governo do Rio de Janeiro, o Jorge da Silva, nos últimos 20 anos, foi o governo que mais valorizou a força de segurança, a polícia militar e a polícia civil do Rio de Janeiro. Deu aumento, o governador já anunciou que pretende reduzir, né, o aumento que foi dado em 48 vezes, está trabalhando para isso, quer fazer isso, tem que ter uma responsabilidade fiscal. O governo promove, né, os policiais, tanto de delegado de segunda para delegado de primeira, como na polícia militar, na hierarquia do oficialato, por merecimento, não aceita indicação de ninguém, não quer nem saber. Você já foi da polícia, o Jorge, firme, um homem sério, decente, entendeu? Comprometido com a política e com a cidadania no Rio de Janeiro, e sabe como isso funcionava. Nós criamos as UPPs, um modelo que transcende consegue transcendir as fronteiras do Brasil, levado para o exterior. Nós, na saúde, fizemos as UPPs, que foram para a Argentina, as UPAs. E na segurança, as UPPs que o senador, candidato a presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Republicano, veio conhecer. É um modelo que está se disseminando. É um modelo que eles estão querendo levar para o Iraque. E que não levaram, mas era um modelo excelente para o Iraque. E que reconhece, na verdade, a necessidade da presença do Estado em todos os setores. Né? Não a presença física do Estado, mas a presença efetiva do Estado. Com serviços, com saúde, serviços, educação. Sabe, com educação. E, ao mesmo tempo, um Estado cioso, fiscalizador. Nós já vimos, presenciamos, né, decisões expulsando policiais que trabalhavam, que foram formados para trabalhar em UPPs. Então o governo tem uma política. E o RISP, a região integrada, né, da segurança pública, é uma coisa fantástica. Porque hoje, Geisa, não são mais 3 mil, 6 mil. O governo dobrou. Você sabe que isso é um prêmio. Mas é um prêmio que quem ganha? Quem trabalha e quem apresenta Todos. No batalhão, do cozinheiro do batalhão ao operador de rádio, do coronel ao soldado, todos ganham. Na Polícia Civil, todos ganham. Sabe, é um prêmio de 6 mil reais, que equivale a 4, 5 salários de um soldado. Por que o governo fez isso? Para valorizar. E qual o êxito obtido? A drástica redução nos índices de criminalidade no Rio de Janeiro. Roubo de carro, roubo de transeunte, celular, entendeu? Assalto à mão armada. Nós tivemos um grande índice, além de termos acabado, né, com um depósito do mal, com um calabouço da desgraça, que era o Complexo do Alemão. E isso gera crescimento econômico, porque as pessoas podem fazer negócios, sair de casa, ter a sua... Minha linda, no Morro do Alemão as empresas voltaram. Ali era um grande corredor industrial, um grande corredor empregador. As empresas estão voltando. Elas saíram pela total insegurança e estão voltando pela expectativa de total segurança. Nós falamos aqui nesses 3 blocos da importância da educação, do papel do legislativo nesse desenvolvimento que tem passado, presente e aponta para um futuro de continuidade desse crescimento. E eu queria que o senhor, já estamos chegando perto do final do programa, eu queria que o senhor falasse especificamente do Fórum de Desenvolvimento e principalmente do papel das entidades e desse relacionamento das entidades e universidades com o parlamento. Ô Geisa, eu acho que foi uma quebra de paradigma da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que em tempos outrora
era muito mal vista pela sociedade, e a sociedade inclui-se, né, os empregadores, os empresários, os industriais. O Rio de Janeiro, e isso daí é um grande ganho do deputado Pisciani, que eu tenho que louvar, conseguiu trazer para dentro do parlamento uma discussão de altivez, sabe, compromissada, sabe, com uma causa republicana forte, com a cidadania, fez com que o empresariado do Rio de Janeiro e as entidades de classes acreditassem nos seus representantes e no poder legislativo fluminense. Nós hoje, né, você mesmo, nós hoje temos empresas querendo participar e associações querendo participar, fazerem parte como integrantes do Fórum de Desenvolvimento. Eu acho que ele foi importante na discussão do royalties do petróleo, ele é importante na discussão do fomento de incentivos, ele é importante na discussão em que a gente tem que desonerar o empresariado com uma tributação que é uma tributação muito violenta, e o Estado do Rio de Janeiro é um dos entes da federação com uma tributação às vezes aviltante. Nós discutimos a questão energética no Rio de Janeiro. Então é um fórum que faz com que o Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem um papel constitucional muito definido, que é o papel de fazer leis e fiscalizar, ele crie para si só um papel também importante de indutor do desenvolvimento no nosso Estado. Então, você está de parabéns, de pensamento futuro, com pensamento empresarial, sabe, coadunado com as causas sociais, não desassociado da responsabilidade social que cada empresário tem no Rio de Janeiro. O Ike Batista dá uma demonstração muito grande dessa preocupação social e eu espero que contamine o nosso empresariado. Nós estamos aprendendo que as favelas se criam por culpa nossa, que a não valorização da mão de obra, nós ganhamos em primeiro momento. Eu falo nós no sentido lato sensu, não no sentido estrito sensu. Nós achamos que ganhamos no primeiro momento, mas todos nós perdemos. Então vamos mudar esse quadro. Hoje, o empresariado fluminense tem uma nova visão e um novo conceito, e também assume uma nova responsabilidade, que é ser corpartícipe de todo o processo de transformação do nosso Estado. E eu incluiria também a questão das universidades, que passam também não só a pensar e a problematizar, mas trazer soluções para nessa discussão. Mas é o papel fundamental das universidades, até porque as universidades públicas, Geisa, é custeada com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Então, para que uma universidade só para formar pessoas em áreas que não contribuem para o desenvolvimento do Estado? Não é verdade? Hoje, as universidades têm uma responsabilidade muito grande. Hoje, você vai ver o Norte Fluminense, a UENF, você vê a Universidade Federal Fluminense, nós temos a COP, grande centro de excelência intelectual, né, dos nossos cientistas no Estado do Rio de Janeiro. Isso todo é um processo que, interligado, tem grandes possibilidades de fazer com que o Rio de Janeiro não retroceda, não tenha retrocesso. Nessa questão específica do papel, da responsabilidade que as pessoas também estão assumindo, que a sociedade está assumindo em relação a todos os problemas sociais que a gente vive e convive todos os dias. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre essa responsabilização também, que não é só do político, do empresário, da universidade, mas da sociedade como um todo. Isso não está desassociado da política, gente. Por que isso acontece no Rio de Janeiro hoje? Porque a população viu no governo seriedade no trato da coisa pública. Então, quando hoje você vai no Complexo do Alemão e você tem inúmeros moradores já de cara aberta denunciando, é porque ele acredita na polícia. Quando você vai na ladeira dos Tabajaras, no Morro dos Cabritos ou no Dona Marta, e a sociedade participa de uma forma tão veemente, contundente, de dizer que não quer mais que volte, que aquilo era uma prisão a céu aberto, é a prova cabal de que a política do governo
passa seriedade e credibilidade. Quando você vai em Nova Friburgo, nessa catástrofe, e você vê que todos participam, é porque as pessoas estão acreditando no Estado. Por via de consequência, a sensibilidade, entendeu? A solidariedade volta a habitar, sabe, o corpo e a mente de cada um de nós. E aí acelera muito mais esse processo e inclui Muito todo mais. mundo. O empresariado também, ele descobre que quando ele distribui renda, ele está distribuindo porque o governo está aplicando bem. Sabe, nós temos hoje inúmeras parcerias, sabe? A CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, está querendo fazer uma escola profissionalizante para formar e qualificar mão de obra para absorção própria, né? A Oi, eu acho que a Oi, sim, tem um grande colégio aqui na Tijuca, um colégio fantástico, digitalizado, com parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro faz parcerias com todos os municípios, sabe? Não se exime da responsabilidade, está presente nos grandes momentos do Estado. A Assembleia Legislativa está presente nos grandes momentos, sabe? Perfilado nos grandes desafios do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é uma integração tão grande, nunca visto no Estado do Rio de Janeiro, mas construído por pessoas compromissadas com a causa pública. Esse é o grande mote, sabe? Hoje é o nosso grande dividendo. O Rio de Janeiro é uma cidade que as pessoas acreditam. E é um estado em que as pessoas podem... E é um estado que as pessoas podem vir e querem investir, sabe? É uma política sólida, sabe? Aqui você vê o seguinte, eu me lembro muito, eu estou na política, aqui nós tivemos um governador que prometeu acabar com a insegurança em 6 meses. Deu no que deu. Tivemos o outro governador que achava que ninguém podia subir em morro. Tivemos um governador que escreveu um livro e por isso achava que era catedrático, expert em segurança pública. E nós temos um governador hoje que não falou nada. Que escolheu um homem íntegro para comandar, que oxigenou a polícia, que não aceita nenhum tipo de interferência política, que dá total autonomia, mas que tem legitimidade e autoridade para cobrar responsabilidade. E só pôde fazer isso, quero dizer bem claro, o governador Sérgio Cabral construiu esse estado efetivo, né, de desenvolvimento no Rio de Janeiro e recuperou esse estado magnífico de espírito da população do Estado do Rio de Janeiro pelas parcerias. E a Assembleia Legislativa, né, se tornou um dos mais importantes parceiros do governo do Estado do Rio de Janeiro na transformação que é empreendida até hoje. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer, presidente, ao senhor e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.